Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Isso Você Não Viu. E ontem no BBB 22 teve o jogo da discórdia e esse jogo da discórdia foi um pouco diferente, tendo consequências para os brothers. Na dinâmica, eles tinham que escolher quais eram as suas duas prioridades e depois cada um foi até o confessionário, pegar alguma consequência, ler a consequência e dizer qual das suas duas prioridades iria sofrer aquela consequência. O grupo dos meninos não tiveram grandes consequências, nenhum deles teve que passar por nada, vão ficar só algumas horas ou alguns dias, eles ainda não deixaram específico. Não vai poder ir na academia, não vai poder usar piscina, hidromassagem, só coisinhas leves. Mas as meninas e o Eli já sofreram os piores castigos. A Nath saiu do VIP e vai pra Xepa até segunda ordem. A Jessie vai ficar morando do lado de fora da casa até segunda ordem. E o Eli tá sofrendo um castigo do monstro extra até segunda ordem. E esse castigo do monstro gerou uma briga entre o Eli e a Natália, já que o Eli não aceitou e não quis entender os motivos pelos quais a Natália colocou ele no castigo do monstro, já que o Eli salvou a Natália de sofrer a consequência de ir para o acampamento e colocou a Jessie. Então ele queria que a Natália também tivesse o poupado disso. Mas a Natália, pensando no bem-estar da amiga, porque ela estava muito abalada com a saída da Lina, porque ela estava muito triste e não queria que ela passasse por um castigo do monstro, a Natália sabia que o Eli não ia perder nenhuma regalia, não ia perder o VIP, não ia perder o quarto do líder, não ia ir pra Xepa. Ela perguntou pro Tadeu antes de escolher e aí ela justificou que como ele não iria perder nada e como a Jess estava muito abalada, ela escolheu ele. Mas o Eli não gostou nada e os dois acabaram discutindo. E aí, como isso foi passado pra casa toda, o Pedro Scooby decidiu se envolver e conversar com o Eli sobre as atitudes dele em relação à Natália. Primeiro o Pedro Scooby teve uma conversa com a Natália, entendeu o lado dela, a Natália explicou por que ela colocou o Eli e não a Jessie, o Scooby entendeu e depois foi falar com o Eli. E aí o Scooby tentou explicar pro Eli os motivos que a Nath teve para dar o monstro para ele, mas não teve sucesso na conciliação. Scooby afirmou que Natália ficou com medo de deixar Jessie ainda mais abalada. Tem uma parada que eu não tenho que me meter, mas vou te falar. Você soube o que aconteceu antes do ao vivo? O que estava acontecendo é que elas choraram juntas, contou o Scooby pro Eli. Mas não explica a parada, rebateu Eli. Eu sei, mas estou tentando entender a cabeça dela. O motivo dela ter feito isso, entendeu? Não tenho nada a ver com isso. Pode ter sido errado, mas não foi uma coisa sem motivo nenhum. Eu vi como a Jessie estava abalada, justificou Pedro. É sobre expectativa, mano, insistiu Eli. Scooby então desistiu de tentar argumentar com ele. Mais tarde, no entanto, Scooby voltou no assunto durante uma conversa com Gustavo. Eu entendi o pensamento da Nath. É compreensível. Teve motivos, defendeu ele. Mas no paredão passado ela não salvou ele. Menos de uma semana depois, ela bota no monstro. Ele vai pensar que não está valendo nada mesmo, opinou Gustavo. Não estou defendendo, mas o moleque até então nunca tinha comprado a bronca de estar com ela. E agora quer cobrar? Disparou o Scooby. Comprou só quando precisou. Ela falou que não ia votar em mim e votou. Para salvar ele, concordou Gustavo, ao lembrar da vez que Natália salvou Eli de um paredão. Bom, eu acho que o Eli tá fazendo muita tempestade no copo d'água, pra mim isso é criancice. Ele não saiu do VIP, ele continua no quarto dele. É só ficar com uma roupinha ali, com uma cabecinha. Incomoda? Incomoda, mas é só por algumas horas ou por alguns dias. Agora, se ele tivesse perdido as regalias de ser líder, beleza, concordaria. Ela não me priorizou. Mas aí você pensa, a amiga dela tá lá triste, sofrendo e tal, e a amiga dela desde o começo, mesmo elas brigando, mesmo elas discutindo, uma sempre esteve ali com a outra, uma sempre esteve apoiando a outra. O cara só se aproximou dela quando ele precisou. É claro que eu acho que a Natália não tá colando isso em questão, mas se você for avaliar, o Eli não tinha que ficar chateado com nada. E ele só escolheu a Jessie para sofrer as consequências do jogo da discórdia, ele só escolheu a Jessie para ficar no acampamento, porque a Jessie já votou nele. Agora, se tivesse outra pessoa do quarto Lollipop ali, e ele escolhesse essa pessoa e a Natália como prioridade dele, ele com certeza iria dar esse castigo para Natália. Isso é fato. Ele não ia colocar ninguém do grupinho dele, né, que era o Lollipop, para sofrer uma consequência e deixar a Natália de boa.
polvo. Então eu não sei porque que ele tá reclamando tanto. Pra mim isso é bobeira. Eu acho que ele tá querendo chamar atenção. Não tem motivo pra ele tá com essa bronca toda da Natália. Ele ainda tá só com uma roupinha, mas pode ficar dentro da casa, tem a caminha dele, tem o quarto do líder dele, tá tudo bonitinho. Agora a Jess tem que dormir num colchonete, do lado de fora, sendo atacada por formiga, e ele tá reclamando só porque ele tá usando uma roupinha de polvo? Ah, pelo amor de Deus, ele vê se cresce, né?